Boa noite aos irmãos. Assim como o Felipe tem falado, a gente tem falado aqui, a gente está encerrando o nosso mês da juventude, a gente já está na nossa última semana, e vocês viram quantas pessoas já passaram por aqui e foram desafiados por esse momento. Isso é fruto de um trabalho que a gente tem feito, que a gente tem desenvolvido com todos os nossos jovens, com todos os nossos adolescentes. Então, isso é uma resposta de oração da igreja, e isso é uma resposta de oração nossa, quanto líderes. E o que eu gostaria de pedir para vocês nesse momento é todo esse apoio. Como a gente falou, eles precisam de referência, e que essa referência possa ser você, e que você possa fazer a diferença na vida de cada um deles. Amém? E só para lembrar, intimidade para o impossível. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Um tema desafiador falar sobre isso. É um tema que a gente trabalha junto e, ao mesmo tempo, isso vem sido falado aos nossos corações a todo momento, quando a gente se fala sobre impossível. É algo que toca no nosso coração, é algo que talvez possa trazer algum gatilho, se assim a gente pode dizer, para o coração de algumas pessoas. E eu gostaria que a gente pudesse compartilhar dessa palavra de uma maneira com muita esperança. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Falar de impossível é trazer a esperança para os nossos corações. E eu gostaria que você colocasse sua Bíblia aberta em Mateus 14, 22 a 33, que é o trecho que a gente vai ler juntos nesse momento. Mateus 14, dos versículos 22 a 33. Eu vou ler aqui na minha versão, peço para que vocês acompanhem. Um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas que para mim, ao estudar, eu consegui tirar assim, lições valiosas para a minha vida. Eu acredito que é algo que Deus queira ministrar aos nossos corações nesse momento. Mateus 14, iniciando no versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí a você, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Para a gente entender um pouco mais dessa história, entender o fato desse milagre aqui acontecendo, a gente precisa relembrar algum contexto para a gente poder se situar ali de uma melhor forma. Jesus ele tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, que havia sido decapitado ali, era pedido da filha de Herodias, a esposa de Herodes. E ali também ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes. Ele estava naquele monte, a multidão o estava ali perseguindo, indo até ele. Então ele estava nesse cenário, naquele contexto acontecendo. E Jesus, por realizar, já está realizando muitos milagres e alguns prodígios e maravilhas. Por onde ele passava, ele arrastava uma multidão atrás dele, justamente por tudo isso que estava acontecendo com ele. Só que a multidão queriam colocá-lo como rei. Se a gente voltar e ler o versículo lá em João 6, que é um trecho paralelo com esse trecho que a gente leu. Ele fala assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que isso quer dizer? O povo ali naquele momento, ele queria um rei, um salvador, se a gente pode dizer, politicamente. Então eles não estavam esperando a volta de um Messias como alguém que iria tirar essa opressão que eles estavam vivendo e batalhar essas guerras, e não um Messias propriamente dito, igual a gente tem conhecido, igual a gente tem falado. Então a gente estava falando de algo muito mais político para aquela época.
E ele entendia e ele viu naquele momento que os discípulos eles não estavam preparados para lidar com tamanho sentimento. Até pouco tempo, se a gente voltar alguns capítulos aí, a gente vai ver que a discussão dos discípulos era para ver quem era o maior no reino. Então, eles não tinham a maturidade, aquele sentimento ainda, um coração voltado para aquela obra, aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, Jesus entendia que o conceito de reino ainda não estava firmado nas mentes e no coração dele. Então, a opção mais indicada era retirar os discípulos daquela situação, para que eles pudessem viver outras questões, que é justamente onde a gente entra nesse ponto e nesse trecho. E no meio de todos esses discípulos aqui que ele fala, existia um que é o que destacou essa história, que era Pedro. Mas por que Pedro dentro dessa história? Conhecendo a história paralela dele e toda a sua personalidade, a gente entende as atitudes de Pedro. Mas, se a gente se colocar no meio dessa história, a gente vai entender que nós somos como Pedros. Nós fazemos e agimos assim como Pedro agiu. E Hernandes Dias Lopes, num trecho de uma mensagem dele sobre Pedro, ele falou assim: quem é este homem que é aparecido com você e comigo? O homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas, um homem contraditório e paradoxal. Ao mesmo tempo que demonstra uma fé clara no Senhor e em seguida repreende, ao mesmo tempo tem uma fé robusta e demonstra incredulidade. Ao mesmo tempo que tem uma coragem de dizer que nunca o abandonaria, para em seguida abandonar. Este homem mora debaixo da nossa pele, o sangue deste homem corre em nossas veias, o coração deste homem bate em nosso peito. Nós somos Pedro. E o que Jesus fez na vida dele, também pode fazer em nossa vida. Nós somos como Pedros. Nós agimos e temos atitudes contraditórias, assim como Pedro fez. Ao mesmo tempo que a gente fala que a gente tem uma fé imbalável, que pode fazer todas as coisas, nos falta confiança. Ao mesmo tempo que a gente usa as nossas mãos e a nossa boca para adorar ao Senhor, as mesmas mãos são cometidas, mãos usadas para o pecado. Da mesma forma como a gente fala que se entrega, na verdade a gente faz só uma escolha e não entrega por completo. Assim como Pedro, nós também somos. E Pedro é esse exemplo de um homem comum, cheio de falhas, que foi sendo transformado ao longo do seu relacionamento com Jesus. E é por isso que a gente tem feito esse convite para vocês desde o início do ano, a buscar essa intimidade com Deus, porque através do nosso contato e do nosso relacionamento com Ele, a nossa vida vem sendo transformada. E assim Jesus fez na vida de Pedro. Através do seu relacionamento com Ele, a sua vida foi sendo transformada. Então, com base nesse relacionamento que Pedro tinha com Jesus e de toda essa história, e limitando agora a esse milagre aqui que a gente está estudando, eu gostaria de tirar 3 breves lições, para que a gente consiga entender como que a intimidade nos leva a viver esse impossível. Como a intimidade nos direciona para o impossível. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a intimidade me leva a reconhecer a voz de Deus. A intimidade me leva a reconhecer a voz de Deus. Se a gente voltar agora no versículo 24, e a gente vai ler aí até o versículo 26, ele fala assim: entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Se a gente fizer uma relação com o que a gente aprende na Bíblia, o que a gente vê das histórias da Bíblia, nós descobrimos que existem 2 tipos de tempestades. A primeira tempestade são aquelas que vêm para a nossa correção, que de alguma forma Deus tem algo a nos ensinar ou nos disciplinar em relação a isso. E a segunda tempestade é aquela que vem para um crescimento. É aquela que gera crescimento. Deus precisa nos aperfeiçoar em alguma coisa. Se a gente voltar e ver a história de Jonas, Jonas enfrentou uma tempestade, amém? E Jonas não estava cumprindo a vontade de Deus, ele estava em desobediência. Então aquela tempestade veio como uma forma de correção, de disciplina, para corrigi-lo em uma atitude. Tanto que, depois desse grande susto de Jonas, a gente vê que ele tomou uma nova ação e mudou o percurso e voltou a seguir aquilo que era a obra devida para ele.
E a gente volta e olha esse exemplo do que a gente está estudando agora. Os discípulos, no meio de uma tempestade, só que, na verdade, aqui eles estavam obedecendo a uma ordem do Senhor. Lá no versículo 24 fala, no versículo 22, desculpa, ele fala que logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, ou seja, era uma ordem para que os discípulos entrassem no barco. Eles estavam cumprindo uma vontade de Deus. E aqui a gente pode ver um agir de Deus muito interessante, que eles já tinham passado por um outro momento, em uma outra tempestade. Só que, na verdade, Jesus, naquele momento, estava com eles no barco. E agora Jesus não estava com eles no barco. Então, mais uma vez, uma tempestade vindo nos ensinar alguma coisa para esses discípulos naquele momento. E é por isso que é importante a gente diferenciar esses dois tipos de categoria, para entender aquilo que nós estamos vivendo e a forma como nós vamos reagir a tudo isso. E a pergunta que eu faço a vocês, por que que os discípulos não reconheceram a voz de Jesus? Por que que eles não conseguiam ver? Porque ainda faltava a eles intimidade, ainda eles não estavam procurando por Jesus, porque a tempestade, os ventos e aquela situação era mais alta e mais forte do que aquilo que eles acreditavam que Jesus era, e porque eles estavam com medo. Tudo isso fez com que os discípulos chegassem a uma conclusão: é um fantasma. Mas pensa comigo, se a gente voltar lá naquele contexto que eu contei para vocês, e a gente analisar ponto a ponto, Jesus já estava demonstrando o seu poder. Jesus já estava operando maravilhas. Jesus já estava fazendo um agir sobrenatural e fazendo impossíveis. Eles tinham acabado de participar. A gente está falando de terminou uma situação e começou outra. Eles tinham acabado de vivenciar a multiplicação dos pães e peixes. E lá em João 6, que é aquela história paralela que eu falei a vocês, nos mostra e nos dá a entender, lá no versículo 17, fala assim: havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. Então isso nos mostra e nos indica que Jesus tinha falado para eles que estaria com eles em algum momento. Então Jesus afirmou que estaria com eles. E eles não estavam esperando por Jesus. Eles não estavam em relacionamento com Ele. Eles não estavam nessa intimidade com Ele. Eles não estavam com esse coração voltado a Ele naquele momento. Eles estavam com medo. E o medo e a fé não podem conviver no mesmo coração, pois o medo sempre impede esse relacionamento com Deus. Onde reina o medo, a fé tropeça. Mas como vencer o medo? Declarando que Jesus chegou. Quando Jesus chega, Ele acalma essa tempestade, e Ele age, e Ele faz o impossível acontecer. Onde Jesus está, quando nossa fé está nele e voltada nele, não precisa ter espaço para o medo. Mas isso é uma decisão nossa. É uma escolha e uma busca de intimidade com Ele. O foco na nossa intimidade precisa estar em ter relacionamento com Ele. Quanto mais próximo nós estivermos dEle, mais claro a gente vai ouvir, mais fácil a gente vai senti-lo, e de uma maneira mais agradável a gente vai conseguir ouvir. A nossa busca precisa em ter relacionamento com Ele. E todas essas demais coisas vão ser nos acrescentadas. O pastor Domingo, ele falou algo que fecha algo muito interessante para o nosso coração. Que a nossa busca deve ser, a gente busca às vezes o impossível. A gente busca os milagres. Mas às vezes a gente esquece de procurar o Deus que faz os milagres. O Deus que cura, a gente quer a cura, mas e o relacionamento com Deus que faz a cura? A gente quer ver sinais e maravilhas, mas e o relacionamento com esse Deus que faz os sinais e maravilhas? Intimidade para o impossível é ter relacionamento com Ele, é conseguir reconhecer a voz dEle e não mais achar que é um fantasma, porque o seu medo não mais vai te dominar. Amém? Segunda coisa que eu aprendo é que a intimidade nos leva a confiar. A intimidade nos leva a confiar. Lá no versículo 27 fala assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Um ponto aqui que leva a gente a pensar e que nos faz refletir dessa situação é se Jesus sabia que essa tempestade ia ocorrer,
por que ele manda os discípulos até lá? Para que eles vivam uma tempestade de aprendizado, de aperfeiçoamento, porque ele tinha algo a ensinar para eles naquele momento. Então não existia outro lugar melhor senão estar dentro do centro da vontade de Deus, mesmo que esse centro da vontade de Deus seja uma tempestade. É a forma como a gente enxerga as coisas que vai definir as nossas reações a tudo isso que tem nos acontecido. Então, nós não devemos julgar a nossa segurança com base nas circunstâncias que a gente tem vivido. Então, se está tudo mal, está tudo ruim, está tudo desmoronando, está tudo caído, será que eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou cumprindo? Não é sobre isso que a gente está falando. Às vezes é uma tempestade, é uma fase que Deus quer te ensinar algo e algo para você aprender, para você aperfeiçoar, para você crescer. Tudo isso vai nos direcionar a entender que Deus não é indiferente à nossa dor, que Ele não é omisso às nossas orações. Muito pelo contrário, Ele nos faz passar por vivências e experiências para nos fazer crescer, para nos ensinar e nos formar um caráter segundo a vontade dEle. A questão que precisamos entender na nossa vida cristã não é o que acontece, não é sobre as circunstâncias, mas sobre aonde nós estamos fundamentados, aonde a nossa base está fundamentada. Deixa eu tentar explicar isso melhor para você. Em outro texto, Jesus disse que o insensato ele constrói a sua casa sobre a areia. E ele fala que o sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Então, sobre ambas as casas, bate a mesma chuva, bate a mesma onda e sofre o mesmo vento. Uma casa cai e a outra permanece de pé. O que nos mostra e que nos faz entender é que o que diferencia não são as circunstâncias. É a mesma água, é a mesma chuva, é o mesmo mar, é o mesmo vento. O que muda é o fundamento, onde essa casa está firmada. Um cristão, ele enfrenta as mesmas dificuldades, as mesmas questões que as demais outras pessoas. O fato de nós sermos seguidores de Cristo não nos anula de passar por momentos de dificuldade. Mas o que nos diferencia é onde a nossa fé está firmada, aonde a nossa fé está baseada. Se é sobre a areia ou se é sobre a rocha. Se é sobre Cristo ou sobre as circunstâncias da vida. Aonde a sua fé está firmada? Aonde a sua casa está firmada? Aonde a sua vida está firmada? Em que você tem confiado? Em que você tem vivido? Como você tem agido? Como você tem reagido? O fato de sermos cristãos não vai nos anular de passar por dificuldades, mas vai nos fazer entender e saber que o nosso Deus vai dizer e vai gritar, se assim for necessário: coragem, sou eu, não tenha medo. E a terceira coisa e última que eu consigo aprender e extrair de lição aqui é que sim, a intimidade nos leva a viver o impossível. Lá no versículo 28 fala assim: então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Forte isso, né? Se a gente pegar o significado e a descrição da palavra impossível ali no dicionário, ele traz algumas características. Ele fala que impossível é aquilo que não é possível, é o que não pode ocorrer ou que não pode existir, é o que nos distancia da realidade, é aquilo que é contrário à razão. Mas, por outro lado, se a gente deixar o dicionário de lado um pouquinho e a gente voltar para a Bíblia, a gente vai ver lá em Marcos 9, 23, a Bíblia falando, tudo é possível ao que crê. Para quem crê, para quem acredita, o impossível é um lugar de possibilidades para o milagre de Deus. Mas é para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Então, se a gente volta agora para Pedro e olha as atitudes de Pedro, a gente vê que Pedro deu lugar
para esse impossível acontecer, para que essa ação do impossível pudesse acontecer. E quais foram as ações que Pedro fez? Primeira, Pedro pediu direção. No início do versículo 28 fala: então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro não tomou nenhuma atitude sem antes falar com que o Senhor mandasse ele fazer algo, e em direção a ele. E geralmente não é essa a forma como a gente vive. A gente quer tomar as nossas próprias decisões, a gente quer fazer as nossas próprias escolhas, a gente quer agir da nossa própria maneira, a gente quer reagir da nossa própria maneira. E aí? Fazemos tudo do nosso jeito, ou se não, nem fazemos. Se não for da maneira como eu quero, prefiro nem fazer, ou prefiro nem querer. Talvez se fosse a gente ali no lugar de Pedro, a nossa ação, na verdade, não tivesse nem sido se direcionar a Jesus. Teria ficar dentro do barco e ficar lá. Mas uma coisa que precisa ficar clara nos nossos corações é que a direção, ela deve ser sempre, sempre para perto de Jesus. Sempre a gente tem que ser direcionado para Jesus. Se qualquer outro caminho não está nos levando a Jesus, não está direcionando a Ele, esse caminho não é o correto. Tudo tem que indicar e apontar para Jesus. A direção da nossa vida, as nossas escolhas, as nossas ações, tudo precisa apontar para Jesus. Outra coisa que eu aprendo é que Pedro obedece o convite. Versículo 29 fala, Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Jesus ele fez um convite, não fez um convite, ele falou, Pedro, venha. Ele abriu esse caminho, ele deu essa ordem. E Pedro prontamente agiu. Jesus ele deu a palavra de ação e Pedro teve a sua reação, teve a sua ação em cima disso. E é esse ponto que eu queria chegar conosco. Às vezes a gente clama pelo impossível, a gente clama para a mudança de vida, a gente clama por uma porta sendo aberta, mas quando Jesus ele abre, faz e move e nos indica, a gente recua, porque a gente tem medo, porque a nossa fé ela começa a fraquejar, porque a gente passa a ouvir as outras pessoas e esquece de olhar para Jesus. A gente fica cansado, a gente não quer se arriscar. Fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Ao olhar humano, não era possível Pedro andar sobre as águas. Jesus, sim. Para a gente, é claro, falar Jesus andando sobre as águas, isso para a gente, ok, é algo fácil de ser entendido. Mas um homem como Pedro andar sobre as águas, a fé dele o moveu. Ele recebeu uma palavra de ação, que foi venha. E a reação dele foi uma atitude de andar sobre as águas. E ele viveu este milagre. Só que Pedro é humano, assim como nós. Pedro é falho, assim como nós. Pedro é miserável, assim como nós. Então Pedro perdeu o foco. Lá no versículo 30 fala, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, e gritou, salva-me, Senhor. Pedro afundou porque a sua fé vacilou, ele tirou os seus olhos do Senhor e começou a dar ouvidos e ver as circunstâncias que estavam ali ao seu redor. Focar significa direcionar a nossa atenção, concentrar-se em algo. Então, se a gente estiver focado em Cristo, a atenção dele vai estar sobre nós. Só que a atenção dele sempre vai estar sobre nós. Só que nem sempre o nosso foco vai estar nele. E quando o nosso foco não estar nele, a gente afunda. A gente tem medo. A gente tem a nossa fé vacilante. E não é isso que a gente vê que Deus espera de nós. Porque depois, qual que é a repreensão que Jesus fala? Homem de pequena fé, porque você duvidou. Não é sobre isso, não é isso que Jesus espera de cada um de nós. Só que Pedro teve uma atitude para encerrar esse momento que faz todo sentido. Pedro clamou quando ele falhou. Finalzinho do versículo 30 ele fala, e começando a afundar gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E aqui a gente precisa dar crédito para Pedro, porque ele não esperou estar lá no fundo do mar para poder clamar por socorro. Quando ele começou a afundar, ele já começou a clamar.
Faz análise na sua vida. Em que momento você clama pelo Senhor? Quando você não tem mais forças e já tentou de todas as suas maneiras? Ou quando alguma coisa, ou melhor, antes do que aconteça, você já não direciona a sua atenção ao Senhor? É isso que Pedro nos ensina. Na verdade, a gente tem que agir diferente de Pedro. A gente tem que orar antes, a gente tem que pedir antes, a gente tem que consagrar, entregar, manter o nosso foco e a nossa atenção nele. E aqui é mais uma prova do cuidado de Deus para conosco. Deus sempre, sempre está perto de nós. A palavra dele, o final do versículo 30 fala: prontamente Jesus estendendo a sua mão. Prontamente. Isso pode nos dar a segurança de que Jesus ele sempre vai estar disponível para nós. E a gente precisa lembrar que se foi Ele que nos trouxe até aqui, Ele vai nos sustentar. A palavra para Pedro não foi venha? Não foi venha para a minha direção, não venha comigo? Não foi uma palavra de ação? Jesus iria o sustentar. Mas Pedro afundou porque ele perdeu a fé. Então a gente precisa ouvir a palavra do Senhor dizendo: venha, coragem, sou eu, não tenha medo. E a gente não precisa temer, porque a palavra de ação é direcionada para nós. E isso nos dá a garantia, a segurança de que Ele estará conosco. Coragem, sou eu. Essa é a palavra que eles usam para nós. E para a gente encerrar, a gente agora não olha mais para Pedro, mas a gente olha para Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz, na verdade, quando acontece se você ler esse texto, você vai enxergar isso. O direcionamento de Jesus, em primeiro momento, não é para o vento e nem para o mar, mas é para os discípulos. Ele fala aos discípulos primeiro. Ele cuida dos discípulos. Por quê? Porque antes, Jesus mostra que a tempestade que estava dentro deles era algo muito maior do que a tempestade que estava fora. A tempestade da alma deles era algo que precisava ser muito mais destrutiva do que aquelas circunstâncias que estavam acontecendo. Jesus já tinha provado que ele poderia ter a soberania sobre o mar e sobre o vento. Ele já tinha operado isso, já tinha feito isso em outro momento. Mas Jesus precisava tratar algo dentro do coração deles, algo existencial, e não algo baseado em circunstâncias. Para cada um de nós, o impossível pode ser conseguir vencer uma tempestade. Eu, de fato, não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, se é que você está envolvido em alguma tempestade e que você nem tem forças mais para viver algo disso, algo parecido com isso. Mas o que eu posso te mostrar e o que eu posso te falar é aquilo que a palavra me mostra. No meio da tempestade, Jesus vem andando sobre ela. Isso me mostra que tudo está abaixo do controle do nosso Deus. Ele é soberano em todas as coisas. Nem o mar e nem o vento é maior do que Ele. Ele vem andando sobre as águas. Aquilo que trazia temor para os discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. E precisamos entender, assim como aqui no final, ele fala e nos mostra, versículo 33, o que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. O impossível, o milagre, ele sempre tem que apontar para Jesus, porque a glória é para Ele. Por mais que a gente seja o portador, ou a ação do milagre seja para algo, o benefício da nossa vida, mas a glória precisa ser dada a quem faz o milagre, porque somente Jesus pode fazer isso. Por 2 momentos e 2 tempestades os discípulos viveram. A primeira delas, quando a tempestade foi acalmada, a resposta deles foi: quem é este que até o vento e o mar ele obedece? Mas agora, depois de ter vivido essa nova experiência com ele, o que eles declaram? Verdadeiramente, és o Filho de Deus. Eles entenderam quem eles estavam seguindo, a quem eles escolheram servir. E é isso que a gente precisa levar para a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Para viver o impossível, a gente precisa ter intimidade. E a intimidade vai nos levar a reconhecer a voz de Jesus, vai nos levar a confiar e vai nos levar a viver o impossível.
e toda a glória seja dada ao Deus do impossível. Amém? Eu não sei se você está vivendo alguma dificuldade, alguma luta, ou se você tem algum impossível hoje para ser tratado, para ser curado. Mas eu queria orar com você. Mas essa oração vai exigir de nós uma ação de fé. E é um passo que só você pode dar. E é algo que só você pode fazer. E é algo que só Deus pode revelar ao seu coração. Então eu queria orar com você nesse momento, para que Deus pudesse revelar o que precisa ser mudado no seu coração e para que Ele possa agir conforme a vontade dEle. A gente precisa ficar claro, o impossível pode acontecer, porque é a vontade do nosso Deus, mas se não for, é uma tempestade para nos ensinar, nos fazer viver de acordo com a vontade dEle. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por poder viver a Tua palavra, Senhor. Poder ver como o Senhor opera, como o Senhor age. E aqui nesta igreja, Deus, nós já podemos presenciar e viver os Seus milagres, Deus. Já podemos tantas vezes dobrar os nossos joelhos e orar, Senhor, e clamar. E tantas vezes o Senhor nos respondeu. E nós Te adoramos por isso, Senhor, porque a glória é devida ao Teu nome, Senhor. Mas neste momento, o meu pedido, Pai, é que o Senhor invada os nossos corações. E que Teu Espírito Santo, Senhor, trate as nossas vidas, Senhor, de uma maneira muito especial, Senhor. Os corações daqueles que estão feridos, Senhor, aqueles que estão se sentindo desamparados, se sentindo afundando nessa tempestade, sem forças mais para lutar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha como um renovo sobre as Tuas vidas, Pai. E que possamos dar esse passo de fé que a Tua palavra espera, Senhor. O Senhor já nos disse, venha, coragem. E agora a nossa resposta, Senhor, é eu confio em Ti. Eu não vou temer, porque o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Pai. E que isso não se limite às nossas palavras, Senhor, mas isso possa ser transformado em ações. Que a nossa vida possa indicar e nos mostrar isso, Deus. E que possamos viver desta maneira, Senhor. Direcionados em sentido à Tua vontade, Senhor. Se a Tua vontade, a Tua permissão é passar por essa tempestade, Senhor, nos fortaleça e nos ajude, Senhor, a vencê-la, Pai. Nos ajude, Senhor, a que a nossa fé não fraqueje, Senhor. Nos ajude a passar por lá, Senhor, vitorioso, Pai. Por favor, Deus, cuida dos nossos corações, cuida das nossas vidas. Faça com que a gente consiga ouvir a Tua voz. Faça com que a gente consiga confiar em Ti, Senhor. E que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. E se esse tudo for viver milagres, Senhor, glória seja dada ao Seu nome por isso, Deus. Essa oração que eu Te faço, Senhor. Grato por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.